todos os países com o surgimento da IA precisam estar preparados para ataques contra, seja o Pix, por exemplo, contra o SUS, contra os, Criptomoedas? criptomoedas, são do setor militar. Faria Lima, Wall Street, hoje você tem um monte de gente trabalhando com os grandes bancos para se preparar contra ciberataques desse tipo. Então, hoje qualquer nova tecnologia traz ganhos enormes, mas você também precisa pensar, por exemplo, como você protege sistemas de pagamento se houver um grande ciberataque. E é muito interessante que em muitos países hoje há um pensamento assim: você retém uma capacidade de operar utilizando uma tecnologia antiga, caso a mais avançada for atacada. Então, no caso concreto, isso quer dizer o quê? No Pentágono ou em outros governos americanos há uma percepção de que o surgimento de carros autônomos é um grande avanço para a sociedade. Ninguém mais precisa dirigir, você tem uma queda brutal dos acidentes, você tem... Melhora no trânsito. Melhora no trânsito. Isso, aliás, tem uma... Por um lado, sim, né? Porque você pode emprestar seu carro para outros enquanto você não usa, então menos carro. Por outro lado, com o carro autônomo e a queda do custo, ninguém mais quer pegar o ônibus, porque todo mundo quer ficar no seu próprio carro, porque fica mais barato. Mas aí tem as pessoas deixarão de saber como dirigir um carro, e num caso de um grande conflito, numa mobilização, um ciberataque que afeta os carros autônomos, você ainda precisa que parte da sua população saiba dirigir. Então, da mesma forma, vamos supor, o Pix é atacado e você não pode pagar com cartão de crédito por causa de um ataque cibernético. Os sites, os bancos não funcionam mais. Você precisa ter uma quantidade mínima de dinheiro em espécie circulando, porque senão você rapidamente, por meio de um ciberataque, sofre um colapso da sociedade. Imagina o Brasil funcionando 100% com pagamento eletrônico, aí tem um ciberataque e ninguém mais tem dinheiro. Você assistiu o filme... O Dia Depois de Nós? O Mundo Depois de Nós? Isso, O Mundo Depois de Nós? Eu assisti trechos, não assisti o filme inteiro. Eu vi algumas cenas nas redes sociais. Produzido pela família Obama. Sim, precisa assistir. E aí, é sobre isso. Não explica direito quem, parece que é a China, um ataque cibernético, cai tudo, fica totalmente a galera no escuro, os carros da Tesla lá, um batendo no outro, um acidente, sabe? Uma fila de carros porque foram hackeados, e a galera não sabe o que está acontecendo, porque não tem acesso à internet, não tem televisão, tudo. Então a galera está totalmente perdida nos Estados Unidos. Ô, Romer, dúvidas? Olha, tem a pergunta aqui do oposto de si mesmo. Pessoal, é criativo. Muito bom, o oposto de si mesmo. Oliveira, há pouco tempo atrás teve um ataque hacker no Brasil que atingiu a defesa civil em diversos estados. Você acha que o Brasil está mais vulnerável a ataques que podem causar pânicos e desestabilizar o Brasil financeiramente? Sim, acho que sim. Acho que, inclusive, é uma ótima pergunta. E a América Latina, sendo uma região de baixo risco geopolítico, eu acho que nos faz, às vezes, um pouco... cria um risco de negligenciar qualquer tipo de ameaça à segurança nacional. Enquanto, se você lê um jornal hoje na França ou na Polônia, fala de guerra, fala da necessidade de aumentar a resiliência, de como a população deve reagir se houver um ciberataque, é muito presente na discussão pública, né? E é preciso gerenciar isso sem cair numa paranoia, né? Porque as pessoas... Eu, por exemplo, eu acho que a Polônia vai entrar em guerra nos próximos 5 anos, eu acho que é um risco baixo, mas é um risco. E é preciso, aos poucos, trazer isso para a discussão pública. Aqui no Brasil, essa discussão dessa forma ainda não existe, e eu concordo que é preciso priorizar isso, seja qual for o próximo governo do Brasil, precisa ter uma maior ênfase em resiliência digital e conversas mais frequentes sobre como proteger
o sistema público de ataques, seja do crime organizado, ataques cibernéticos do crime organizado, seja de potências estrangeiras. Então isso é um assunto importante, sobretudo porque isso é algo positivo. O Brasil a sociedade brasileira é muito disposta a adotar novas tecnologias. É maravilhoso isso. Na Alemanha é o contrário. Você tem uma resistência enorme. Assim, as pessoas... no outro dia eu conversei com um alemão que mora em São Paulo. Ele ficou chocado. Ele falou, eles querem tirar minha foto. Para eu ir no dentista lá na entrada do prédio, eles queriam tirar minha foto. Eu falei, cara, que isso? Tem que tirar foto. Ele, não quero que ninguém tire. Porque por questão de privacidade. Sim. Então, assim, achei muito interessante esse choque, assim, de... Que doideira. Eu já, nunca pensei que isso poderia incomodar alguém. Mas, assim, aqui tem uma postura mais tolerante em relação a possíveis riscos à privacidade, sim, etc. Então, enquanto os alemães são excessivamente receosos, eu acho que em relação a isso, o Brasil, às vezes, está um pouco do outro lado. Essa disposição, ela não pode fazer com que o Brasil deixe de priorizar também a defesa contra possíveis riscos associados a essas novas tecnologias. Eu, por exemplo, não tenho dinheiro, não uso dinheiro em espécie há muitos anos. Eu também. Deixei de usar, na verdade, com o início da pandemia. Eu acho só uso mesmo quando vier pro exterior, olha que louco. Mas mesmo eu digo, olha, seria um erro o Brasil acabar com o dinheiro em espécie. Por quê? Porque precisa ter um plano B em caso de um grande ataque cibernético. Verdade. Então, acho que sim, existe aí uma grande vulnerabilidade que precisa ser endereçada tanto por parte de empresas quanto por parte dos estados, municípios e do governo federal. Tem a pergunta da Juliana Perseguin. Ela mandou o seguinte: vejo que o Brasil está sempre de fora de situações importantes no mundo, catando migalhas do que vem ou dos Estados Unidos ou da China. Na sua visão, o Brasil poderá ter uma chance de se impor no tabuleiro da geopolítica? Sem dúvida. Olha, em primeiro lugar, comparado com muitos outros países, o Brasil está muito presente. Né? Se você olha para qualquer outro país da América Latina, o Brasil, na verdade, está bastante bem representado. Né? O presidente do Brasil acaba de participar do G7, que é um grupo bastante exclusivo. O caso brasileiro é muito estudado, seja na questão da governança da internet, onde o Brasil tem voz. Né? O Brasil acaba de firmar uma parceria, aliás, super interessante sobre IA. O Brasil acaba de firmar uma parceria com a União Europeia sobre o uso ético da IA, que envolve discussões anuais sobre como desenvolver uma regulação sem abafar, sem impedir a inovação, que é o grande drama agora. Né? O Milei, por exemplo, está propondo liberar geral, inclusive permitir a criação de empresas lideradas por algoritmos, sem participação humana. Empresas de responsabilidade limitada. O que, obviamente, causa uma grande pergunta sobre quem paga a conta se essas empresas erram, né? Então, o Brasil é visto como parceiro fundamental nessas grandes discussões sobre o futuro. E, na minha visão, cada vez mais, quando há uma discussão sobre o futuro da guerra, como lidar com mudanças climáticas em qualquer lugar do mundo, há uma demanda por uma participação do Brasil. É muito mais do que qualquer outro país da região. Isso não quer dizer que o Brasil possa fazer mais. E eu acho que existe um potencial aí, sobretudo nas seguintes áreas. Primeiro, a revolução da IA causará uma demanda explosiva por energia, né? E o Brasil é um grande fornecedor de energia, inclusive energia renovável, eletricidade. Então, isso acho que torna o Brasil um grande player para receber data centers, por exemplo. O Brasil também tem muitos dados, grandes modelos
de IA precisam de dados. O Brasil, tendo o maior sistema de saúde pública do mundo, maior sistema de livre acesso do mundo, tem informações que podem ajudar muito na pesquisa sobre saúde global. Né? Agora, sempre é preciso pensar assim, o que o Brasil pode ganhar com isso? Não é só fornecer essas informações. Então, nessa área eu vejo o Brasil como um ator-chave. E eu nunca me canso de dizer, a América Latina receberá cada vez mais investimentos e atenção por ser uma região livre de tensões geopolíticas. O Brasil é o único grande país do mundo que não está aumentando radicalmente, que não tem que aumentar radicalmente seus gastos em defesa, porque porque conseguiu ao longo dos séculos estabelecer uma relação respeitosa com seus vizinhos. Poucos países conseguem fazer isso, ou fizeram isso da mesma forma. Então isso dá ao Brasil uma oportunidade de engajar como ator neutro, de uma forma que poucos outros países conseguem. Então eu vejo na diplomacia um potencial bastante grande também. E por fim, na transição energética, não tem como discutir sem o Brasil. Aí não é só o Brasil participar, é o Brasil sediar a reunião, pautar a agenda. Então eu sou bastante otimista em relação à participação brasileira em negociações diplomáticas, mas isso não quer dizer que em toda a negociação o Brasil deve estar sentado à mesa. Né? Na guerra no Oriente Médio ou na Ucrânia eu não vejo o potencial. É mais nos bastidores, em negociações técnicas, onde a participação brasileira é fundamental. Tem a pergunta do Felipe Augusto. Ele quer saber o seguinte: o Brasil possui uma quantidade significativa de terras raras. Isso pode fazer com que o nosso país dê um salto tecnológico e fique mais independente de produtos chineses ou americanos? Me parece que as terras raras, sim, representam uma oportunidade enorme para o Brasil. Dá poder ao Brasil, inclusive isso foi um dos motivos pelos quais os Estados Unidos recuaram no ano passado, né, na campanha de pressão contra ou talvez fizeram pressão para conseguir alguma coisa, né? Na verdade, eu acho que foi mais eu acho que o início da campanha de pressão foi realmente uma questão mais ideológica para obter ganhos específicos na política interna brasileira, mas o recuo, em parte, ocorreu porque os Estados Unidos entenderam que tem uma má relação com os dois principais fornecedores de terras raras, China e Brasil, seria um problema. Agora, eu queria muito que o Brasil pudesse controlar toda a cadeia, desde a extração e o processamento e o desenvolvimento de tecnologias de ponta na área de ímãs ou defesa ou tecnologia renovável que tem essas terras raras como componentes-chave. Mas isso é algo que hoje não me parece ser viável. Então, ou seja, o Brasil sozinho controlar toda a cadeia não é viável. É preciso que o Brasil se torne um ator-chave e talvez até dominante em certos nichos, em certos trechos, em certas partes da cadeia. Alguns chamam isso de superpotência de nicho. Se você controla um certo nicho, todo mundo precisa de você. Você também precisa de outros atores para para que esse produto seja desenvolvido, obviamente. Então, eu acho que é por meio de grandes investimentos, sim, mas também preservando as parcerias necessárias, inclusive para atrair o capital necessário. Mas é uma área de grande promessa. Existe uma certa pressa e urgência, porque países ao redor do mundo que se incomodam com a concentração de poder que detentores das terras raras têm, estão investindo muito no desenvolvimento de tecnologias que não dependem dessas terras raras. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, emprega IA para tentar desenvolver tecnologias que não dependem de terras raras vindo da China ou do Brasil.
Então, tudo isso só para dizer, as terras raras geram oportunidades, mas isso pode ter uma janela de oportunidade mais curta, mais rápida do que deter petróleo, por exemplo. Porque apesar de toda a inovação tecnológica, o mundo ainda precisa de petróleo. Agora, no que diz em relação às terras raras, eu acho que alguns dessas terras raras precisam ser extraídos ao longo da próxima década, porque pode ser que daqui a uma década essa terra rara perderá seu valor.